Boa noite, gente. Boa noite. Vamos aqui encaminhar para todo mundo essa live, para o pessoal assistir com a gente. Isso. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Nossa convidada já está aqui, gente. Vou chamá-la para conversar com a gente. Mariana Luz, psicóloga. Vou te chamar aqui, Mari. Aqui. Todo mundo que está entrando. Estamos aguardando a nossa convidada. O áudio tá bom? Tá ótimo, boa Ei, noite. Deixa eu só já tô te ajustar aqui. chamando de Mari, já tô nas intimidades. Lógico, mas pode chamar mesmo. Vou te chamar. Você prefere o quê? Lá, Laís, o que você prefere? Laís. Tá bom, pode deixar. Não, pode me chamar de Mari. Todo mundo me chama de Mari, tá tudo certo. Não, primeiro eu quero te agradecer, Mari. Fiquei tão feliz de você ter aceito o convite. Eu visitei seu perfil, eu falei, gente, é ela que eu preciso conversar. Sabe quando você identifica a pessoa? Que Eu falei, é bom, ela. fico super feliz. Obrigada. Eu queria que você se apresentasse para os nossos convidados, falasse um pouquinho o que que você faz, como que é a sua profissão e para a gente ter esse bate-papo. Claro. Bom, primeiro eu queria te agradecer, Laís, pelo convite. Eu sempre fico super honrada. Eu adoro fazer lives, estou fazendo várias. Ainda mais você sendo pré-candidata, eu adoro fazer lives com mulheres pré-candidatas, porque eu sou ativista política. Então, estou muito feliz pelo convite. Bom, eu sou Mariluz, eu sou psicóloga. Eu faço consultoria, eu desenvolvo programas de apoio emocional dentro de empresas, dou palestras na área de saúde mental, saúde emocional, também de diversidade com enfoque em raça e gênero, que eu sou ativista. Também sou ativista política, porque eu acredito que todos esses temas são temas políticos que a gente precisa discutir no âmbito público e no âmbito privado. Assim a gente consegue construir o Brasil que nós temos potencial de ser. E tô tentando ser influenciadora digital, mas tá difícil, porque eu quero mais seguidores, não é fácil. Vai conseguir. Todo mundo, gente, segue, ó, segue ela, fala Mariluz. Isso, Vamos exatamente. seguir. E também, agora me aventurei também pela área né, de escrever, então da escrita, e aí eu escrevi um e-book que se chama Era Uma Vez Negritude, e esse mês saiu o meu segundo e-book sobre autocuidado, inclusive, tem tudo a ver com o nosso tema. Muito chique, menina. Você, eu falo que são mulheres assim empoderadas, mulheres cheias de luz, que a gente tem que estar do lado, que a gente tem que estar junto, porque se a gente está perto de uma pessoa assim, eu acredito nisso, acaba que a gente acaba se espelhando. E aí a gente vai acabar entrando no nosso tema, que a gente está no Setembro Amarelo. É um mês que eu falo que a gente, igual teve o Agosto Lilás, não deveria só ser setembro, a gente tem que falar disso o ano todo. Quanto mais conversar, conscientizar, melhor é. E eu queria que, se tiver uma definição, e se você puder falar um pouquinho, o que que é saúde mental? Porque todo mundo fala assim, gente, saúde mental, mas o que que é? Tem uma definição no ramo da psicologia? Sim. Então, Laís, a Organização Mundial da Saúde, ela coloca, né, aí a saúde mental como não só essa ausência de doenças, mas um bem-estar e um autocuidado que envolve todos os aspectos do ser humano, em aspectos integrais, inclusive sociais. Ela coloca isso, a psicologia ela tem uma série de definições, eu sou psicóloga clínica, né, eu tenho a minha própria clínica, eu atendo também, e aí a gente trabalha isso sobre várias óticas e perspectivas dentro da psicologia. Mas eu acho que aqui o mais importante para a gente é entender alguns aspectos, e você já trouxe um que é muito importante, que são os tabus. Por que é que a gente fala de saúde mental no Setembro Amarelo, né? Então, a iniciativa do Setembro Amarelo é uma iniciativa recente, ela começou em 2015, inclusive, a ser falada. E eu escrevi um artigo sobre isso, está lá no meu blog também, quem quiser pode entrar lá no meu site e ler. Mas eu escrevi muito motivada por algo que me toca bastante,
que é a nossa falta de educação para o autocuidado. Eu não acho que tem como a gente pensar na perspectiva de saúde mental sem pensar que isso começa primeiramente com a gente, que é o autocuidado. Para você ter ideia, eu tenho alguns dados para trazer, mas para a gente começar essa conversa, o primeiro é, quando você joga autocuidado no Google, né, que é uma ferramenta de pesquisa muito utilizada, aparece em geral coisas ligadas a skincare. Então você joga autocuidado, não aparece nada de saúde mental, de saúde emocional. Mesmo que as buscas no Google durante a pandemia, desde março, elas aumentaram em mais de 200%. As buscas por saúde mental, saúde emocional, psicólogo, psiquiatra, no mundo todo. E aí, só que quando você coloca lá autocuidado, aparece skincare, cuidado com o cabelo, né? E aí eu tô dizendo que a gente não precisa cuidar do cabelo, né, cuidar da pele? Não, claro, isso faz parte do autocuidado, inclusive. Né? Só que, obviamente, se a gente colocar num ranking de necessidades do que é mais urgente ou importante, ainda mais com tudo que a gente está vivendo, a saúde mental, ela tinha que estar, assim, no primeiro, né? E o autocuidado como esse ponto muito importante dentro da saúde mental. E a gente já vê diferente porque existe um tabu. É fato. E pouco se fala, né? Eu quero registrar aqui e agradecer a presença de algumas pré-candidatas, mulheres que fazem parte Adoro. do movimento Vai Ter Mulher Sim, Ana Paula, a doutora Joana, e tem tantas outras que entraram aqui, que se eu não conseguir ler o nome de todas, Jussiele, que é uma pré-candidata também, um pré-candidato do nosso partido que entrou, o Alisson Escolar, do PSD. Então, assim, agradecer e registrar, que é muito importante a gente ver que pessoas estão junto com a gente para conversar sobre esse tema. E é igual você disse, autocuidado, pouco se fala, e quando a gente fala de cuidar de si mesmo, ainda existe esse tabu, o pessoal fala assim, mas para que você vai fazer isso? Às vezes a gente se arrumar, a gente se sentir bem, é para a gente mesmo. Eu falo, eu brinco assim, eu aprendi em casa, e não sei até que ponto isso é certo ou errado, que meu pai falava assim, minha filha, quem gosta de você é você, você e você. Se você não gostar de você mesmo, ninguém vai gostar. Então, eu aprendi isso. Muitas vezes a gente está para baixo, a gente não, como diz, não está num dia muito legal, mas eu fico pensando, se eu não gostar de mim mesma, quem vai gostar? Em primeiro lugar, eu. E depois, aí a gente vai pensar, não que isso não seja menosprezar os outros ou desprezar, mas a gente tem que estar bem consigo mesmo. E eu falo que é para tudo na vida. Se a gente não tiver otimismo, não pensar positivo, a vida da gente já tem tantas coisas, adversidades, tantos problemas, que a gente vai indo lá para baixo. E aí é um tema que a gente, mais uma vez, Setembro Amarelo, e aí muitas pessoas chegam naquela conclusão assim, eu vou tirar minha vida, para mim nada tá bom, as coisas perderam o sentido, perderam o valor. E aí até um colega entrou aqui, o Howard está falando, o operador de segurança pública está submetido a uma carga de estresse muito grande. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o porquê, se tem alguma explicação de que a gente chega nesse ponto de falar assim, eu vou tirar minha própria vida, e se tem uma forma da gente poder se ajudar ou de como pedir ajuda, que eu acho que é importante. Às vezes a pessoa está ali e ela não sabe o que ela vai fazer, como que ela vai sair, muitas vezes, da onde que ela chegou, de às vezes estar numa carga profunda de depressão. Sim. Nossa, tem inúmeras explicações, quero concordar aí com o Howard, né? De fato, eu faço uma conversa muito legal sempre com a segurança pública. Eu fiz até um painel com polícias de São Paulo, com polícia do Rio de Janeiro, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E a gente teve a oportunidade de falar um pouco, o tema não era esse, o tema era diálogo saudável entre polícia, militar e sociedade civil. Mas uma das coisas que uma coronel que estava lá falou, do Rio de Janeiro, era justamente essa questão da humanização, né, do operador de segurança pública, porque muitas vezes são vistos como máquina, que não podem ter nenhum tipo de problema, que não podem reportar, não podem relatar, e aí tem todas essas tensões geradas, né, por conta de várias questões.
Então, concordo contigo, né? Essa carga de estresse, seja para o operador de segurança pública, que tem uma sobrecarga de estresse, mas nesse momento, para muitas pessoas que se sentem extremamente estressadas, até pela pandemia que escalonou isso, mas só assim um dado antes de responder sua pergunta, Laís. O Brasil é o número 1 em ansiedade e o número 5 em depressão do mundo. Isso são dados da Organização Mundial da Saúde. A terceira causa de morte externa do Brasil é o suicídio, né? Olha. Então, exatamente, entre jovens de 15 a 29 anos tem um número bem alto de suicídios. Então, a gente não está falando de algo que é epidêmico no Brasil. É bem sério e que não cabe, de fato, falarmos só em setembro. Bom, as causas que levam as pessoas, né, ao extremo aí do adoecimento, que aí seria uma ideação suicida, que a gente chama, né, essa vontade de ou de morrer ou de se matar, que são coisas diferentes. Vontade de morrer é uma coisa, vontade de se matar é outra. São causas diferentes. São coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes, porque quando a gente vai investigar no consultório, na clínica, né, as causas, para a gente entender qual que é o sentido da tristeza, do que está levando a pessoa, né, à perda de sentido de vida, que é isso que é a depressão, é uma perda de sentido muito grande de vida, e a pessoa pode reagir de várias maneiras. Eu já deixo até o alerta aqui, que às vezes as pessoas continuam fazendo as suas atividades corriqueiras do dia a dia, mas estão em depressão. Né? A gente às vezes idealiza que a depressão é aquela pessoa que fica no quarto escuro, que é aquela pessoa que não conversa muito, que já não sai mais, quando muitas vezes a pessoa está fazendo suas atividades, né, e ela está, né, com uma tristeza, com uma perda de sentido de vida muito grande. Então já fica o alerta, e a gente tem vários sintomas, e a primeira dica também, a segunda dica, aliás, é olhar para as emoções. Né, Laís, que você perguntou como é que a gente pode identificar isso, é olhar para as emoções. E por isso que eu digo da importância do autocuidado, porque o seu pai estava certíssimo, né? Quem vai gostar de você, eu só ia mudar uma coisinha. Quem deve gostar de você em primeiro lugar é você, você e você. Só mudava um pouquinho, mas para mim ele tá certinho, porque é isso. Se a gente lembrar que nós somos os grandes responsáveis pela nossa vida, pela nossa saúde emocional, antes, né, de cobrar ou querer ou esperar do outro, né, uma responsabilidade afetiva, lembrar que nós temos que ser as pessoas a cuidarmos de nós mesmos, a gente com certeza estaria mais atenta à questão da saúde emocional. Né, porque tanto o estresse, né, quanto as frustrações, quanto o excesso de trabalho, cobranças, luto, e a gente está num período, né, de N perdas, né, se não perdas de pessoas também, por conta da pandemia, mas uma perda da cultura, de como a gente conhecia, do contato com as pessoas. Então a gente está vivendo uma série de perdas. E tudo isso pode acarretar perda de sentido. E o que a gente faz quando a gente perde o sentido? A gente precisa reencontrá-lo. E esse é um processo que é importante ter um acompanhamento psicológico, sim, e a gente precisa tirar esses tabus, né, de que, é frescura, é só ir correr, andar, vai fazer vai ajudar alguém, coisas que eu escuto muito. É porque não vai ajudar alguém, arrumar alguma coisa para ir ajudar e tudo mais. Então, assim, não tem a ver com esse lugar, né? A gente precisa tirar desse lugar comum. Até porque eu sempre dou esse exemplo, né, Laís? Se você falar pra mim assim, nossa, eu tô com diabetes, ninguém vai mandar você ir correr e ajudar alguém, né? Não, vai falar pra você ir no médico. Porque e se cuidar e não comer doces, e mudar a alimentação, e se exercitar. Por que é que quando a gente fala de qualquer aspecto ligado à nossa saúde emocional, né, os conselhos eles mudam tudo e vão para o senso comum? Né? Quem te disse que ajudar alguém e parar de bobeira, e levantar e se exercitar é uma exceção, porque ajuda, assim, nas questões de depressão, principalmente, porque tem uma produção de hormônios quando a gente se exercita, hormônios de bem-estar. Mas quem te disse que é isso que aquela pessoa precisa? Você não é um profissional capacitado, habilitado. E as pessoas me perguntam muito, como que a gente ajuda alguém que está num estágio desses e tudo mais? A primeira pergunta é o que você pode fazer por ela.
né? Não tenta dizer da tua experiência. Não, porque eu tive um primo, eu tive um tio, aí eu tive depressão, o que mais me ajudou foi entrar para um grupo voluntário, porque a gente não Isso sabe é as muito histórias. importante. Eu É, acho que isso aí que você está falando, eu acho que é fundamental, porque a primeira coisa que eu iria fazer é falar, porque a gente tem um exemplo e você acha que aquilo ali vai funcionar para a pessoa. e a gente não sabe o grau do sofrimento que aquela pessoa está, para a gente trazer uma experiência que é nossa ou do nosso núcleo, né, e colocar para o outro. E quando a gente está num grau de tristeza muito acentuado, que é a depressão, que pode ocasionar o suicídio, a depressão não é o único fator, né, Eu que ia te desencadeia perguntar isso. suicídio. Não é o único fator. Tem várias outras doenças e transtornos, enfim, que muitas vezes as pessoas se sentem muito sozinhas. Eu gosto de indicar filme e série para as pessoas assistirem, para entenderem um pouco mais. Tem uma série muito legal da Amazon Prime, que chama Modern Love, que é baseado numa coluna, Amor Moderno, baseado numa coluna do New York Times. E eles contam nessa série várias histórias de pessoas, é uma coluna que você escreve e manda a tua história. E o New York Times Ó, publica. E aí eles selecionaram as melhores histórias e fizeram uma série. E um dos episódios, eu queria só lembrar o nome, mas se eu não lembrar, depois eu te mando. Mas se vocês uhum. procurarem, é um episódio com a Anne Hathaway, que é uma atriz fantástica, que todo mundo conhece, e que ela interpreta, né, uma mulher com bipolaridade. Vale a pena assistir para as pessoas entenderem um pouco do que é alguém que está com algum sofrimento psíquico muito intenso, para a gente ver que, às vezes, o que a gente fala tentando ajudar pode levar uma pessoa ao extremo, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Se eu não sei o que falar, começo com essa pergunta, como que eu posso te ajudar? E se nem assim eu achar que estou ajudando, sempre diga para a pessoa, olha, posso te ajudar a procurar um psicólogo, né? Seja acolhedor, né? Não julgue, né? Não traga a tua experiência como uma experiência única. Acho que isso são coisas que servem não só para a saúde emocional, né, e para o autocuidado, mas para tudo. Né? Eu falo bastante sobre violência contra as mulheres, você é delegada, né, de polícia, e é uma área que é uma área Atuo muito nessa área. então é uma área muito cara para mim do enfrentamento à violência contra as mulheres. É a mesma coisa, é a mesma dica. A gente tenta, a psicologia e o direito, apesar de trabalharem juntos na área do enfrentamento, né, nós temos atuações que são distintas. Né? Então a psicologia ela vai pensar, claro que a denúncia ela é um ponto importante, mas não é o único caminho. Às vezes aquela mulher ela não está pronta para isso. Né? E o Eu acolhimento tem gente falei fazendo isso várias numa live perguntas. minha. Eu falei isso numa live minha, só quero registrar, te interromper, mas eu acho que é oportuno que eu coloquei isso, que o pessoal questionando por que que a mulher não denuncia, eu falei que tem vários fatores. Às vezes, ela não consegue nem falar daquilo que ela está Sim. sofrendo. Então, ela precisa ser trabalhada para ela conseguir entender que ela está passando por uma forma de violência e para denunciar. Porque a família leva aquela mulher para a delegacia e fala assim, ela é vítima, denuncia. Só que ela não está preparada para isso. Eu acho que é importantíssimo. Você abordou, eu acho que já podemos marcar uma outra live. Com certeza, nossa, eu vou amar falar sobre enfrentamento à violência contra as mulheres, eu amo esse tema. Deixa eu trazer um comentário aqui do Fala Gabriel, do número de jovens com depressão que cometem suicídio vem crescendo muito, muitíssimo, principalmente entre os jovens mais pobres e negros. Já quero fazer um recorte aqui bem importante. Eles têm 40% mais chance de se suicidarem do que um jovem branco na mesma idade. Jovens LGBTs também têm, né, 2 vezes mais chance de se suicidarem É. que um jovem hétero. Já deixo o recorte que eu acho que é importante. A tecnologia pode ajudar na prevenção, no tratamento? Com certeza. Eu vejo assim, Gabriel, né? Gabriel, eu vejo essa tua Gabriel. pergunta em 2 aspectos. Tudo é bom e ruim. Tudo é bom e ruim. A tecnologia, ela também. Né? Por muito tempo, a tecnologia tem sido criticada, dizendo que as pessoas estão se isolando, que as pessoas não se olhavam mais nos olhos, que você ia comer com alguém, era só o WhatsApp, Instagram. Só que se não fosse a tecnologia nesse momento da pandemia, principalmente quando a gente estava num isolamento muito maior, como a gente teria ficado?
Quem mora sozinho, como teria ficado? Né? Então, tudo é bom e ruim. Então, é legal você trazer essa perspectiva, porque a tecnologia pode sim ajudar na prevenção, né? As pessoas elas podem se informar, elas podem encontrar várias informações, os sintomas, onde buscar ajuda, e isso pode trazer Vários aquela... blogs de ajuda, né? Blogs que você pode relatar ali até anonimamente, você faz seu depoimento e as pessoas te ajudam. E eu acho que isso é importante. Às vezes a pessoa não consegue falar para alguém, mas ela consegue escrever. E às vezes até o anonimato ajuda. Eu acho que é importante colocar isso. Muita gente quer desabafar e não sabe como nem para quem. Porque às vezes eu vou falar com você, o pessoal tem muito receio de como que você vai receber o que eu estou te falando. Você já vai me julgar, você já vai pensar isso e isso de mim, e a pessoa escreve e põe relatos ali que a gente fala, poxa, precisa de ajuda, e a gente ajuda. Eu acho que é importante isso. Eu sei porque, vamos dizer assim, eu tenho pessoas próximas que utilizam disso e acham fantástico. Fala assim, olha, eu consegui desabafar, eu consegui escrever tudo aquilo, e parece que tira um peso, né, um fardo das costas. Sim, com certeza. Então, é isso que você trouxe, da gente poder ter um espaço, seja para escrever ou para falar com alguém, para dividir, né? É muito importante nesses processos, né? Tanto de depressão quanto de ansiedade, entre outros transtornos que a gente vive nessa sociedade que nos cobra e nos pressiona muito o tempo todo, até por uma felicidade, pensando nessa questão da tecnologia, que é um outro ponto importante quando a gente fala de saúde mental. Muita gente fica deprimido de olhar o Instagram, hoje muito mais o Instagram, talvez um TikTok do que o Facebook, que está mais caído. Essa coisa de todo mundo muito feliz, muito alegre, muita cor, muita praia, viagem, brilho, muita realização, muito amor. E óbvio que a rede social, ninguém quer colocar estou deprimido e morrendo e uma foto horrível, né? Você quer tá lindo, maquiada, né? Você quer estar com uma roupa ótima, com um sorriso maravilhoso. Então, assim, esse é o sentido um pouco da rede social. É você mostrar que ele tem um momento muito bom, né? Isso não necessariamente é algo ruim, mas a gente precisa lembrar que a gente não vive numa sociedade do espetáculo, né? A tristeza, a frustração, a raiva, muitas emoções, elas fazem parte da nossa vida. E a gente tem a possibilidade de aprender a lidar com elas. Se a gente não consegue sozinho, tem os profissionais de psicologia para nos ajudar nessa jornada. Mas eu postei esses dias mesmo no Twitter, depois repostei no Instagram, uma frase que eu gosto sempre de falar com os meus pacientes, que é justamente a gente lembrar que a tristeza, essas emoções ditas negativas, elas estão para serem vividas. A terapia não é para fazer você ser feliz o tempo todo. Eu acho que é impossível. Você falar que você é feliz o tempo todo. A gente tem os altos e baixos. Às vezes a gente vai ficar triste. Assim, às vezes a minha tristeza é por uma coisa que se eu te contar, você vai falar assim, nossa, mas você está triste por conta disso. Mas a gente tem os altos e baixos. Eu falo que a vida da gente é uma verdadeira montanha-russa. A gente sobe e desce constantemente. E aí eu queria aproveitar aqui, Mariana, e registrar algumas presenças também, que a Jussara que entrou, o Dr. Maicon, que é um colega advogado, a Keila, a Adriana, a Keila também é pré-candidata, a Adriana também. Que legal. E já colocar a pergunta da Ana Paula também, que eu acho muito interessante. Podemos dizer que a automutilação seria uma consequência da depressão? Porque hoje a gente vê casos, principalmente de adolescentes, eu atendo alguns casos na unidade policial, de adolescentes que estão se cortando e muitas vezes a gente não sabe o que tem por trás daquilo. Será que é um sinal? É consequência? Você já tem, assim, eu sei do sigilo profissional, mas você pode dizer alguma coisa com relação a isso? Com certeza. Normalmente isso é um pedido de ajuda. Porque o se cortar, se você for conversar com a pessoa, ela normalmente se corta tentando aliviar uma dor. Ela tá tentando ela tem uma emoção ali que ela não tá conseguindo trabalhar de uma outra forma, então ela tenta se cortar, ou na perspectiva de se punir, normalmente por alguma coisa, então é um jeito meio de se punir, ou muitas vezes de aliviar uma dor. Então a gente sempre trabalha um pouco nessa perspectiva dentro da clínica, né? Entendendo o sentido, né? É legal para quem faz esse tipo de atendimento até perguntar
né? Mas se você quando você se cortou, o que você estava sentindo? O que você estava pensando? Porque aí talvez você consiga identificar um pouco, né? Para quem perguntou se tem aí a questão da depressão, né? Se isso é um indício, pode ser, né? Que a psicologia tem tantos tipos de adoecimentos, né? A depressão é só é um que a gente fala muito, a ansiedade também é um que a gente fala demais, mas a gente tem que lembrar que esses nomes, eles são como guarda-chuvas de uma série de emoções. Então, assim, você fala depressão. E aí eu te pergunto, por que a depressão para você, Laís, pode ser uma coisa, para mim é outra coisa, né? Para o Gabriel, uma outra coisa. Então a gente precisa entender dentro da história daquela pessoa, ali dentro daquela subjetividade, o que é que aconteceu para que a vida dela esteja perdendo sentido dessa maneira. Então isso é uma coisa muito específica, né? E você entende que isso já é, vamos dizer assim, uma pergunta que eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas, mas é que eu penso, porque a gente fica às vezes querendo dar uma explicação para alguma coisa que está acontecendo. Então, quando a gente vê uma pessoa próxima da gente que fala assim, eu estou com depressão, e a gente fica procurando um gatilho, o que levou? Existe isso mesmo? Você falar assim, não, o que levou ela a ter depressão foi o estresse, foi a morte de uma pessoa. Ou às vezes a pessoa tá bem, você olha, porque eu já vi casos assim, que às vezes era uma pessoa bem, feliz, e de uma hora para outra, você não entende. Ela tá com, assim, tô com depressão. E aí eu confesso, eu ainda tenho uma certa dificuldade de lidar com isso, por quê? A gente ainda pensa que, não, você está com depressão, isso é falta de serviço. Não, se você tivesse que fazer tudo que eu faço, você não teria tempo para ter depressão. Mas esquece que não. Por trás, hoje, eu tenho mais consciência, porque eu também vivi uma geração que o psicólogo não existia. Quando a gente falava assim em apoio, terapia, falava assim, vai trabalhar, você não tem serviço. Então, é uma realidade que eu vivi e que muitas vezes a gente tem que desconstruir para entender o sofrimento e o que a pessoa está passando. Então, eu queria que você explicasse assim. Não, com certeza, é isso que você trouxe aí. Esse exemplo, né, da desconstrução que a gente precisa. Bom, a gente está num momento que a gente está tendo que desconstruir um monte de coisas, né? Porque a sociedade evolui, porque hoje os acessos são outros. Então, é importante a gente pensar que desconstruir o que pode causar, né? O que eu considero, o que eu acho que é depressão é importante, né? Porque a gente tem que pensar nessa lógica do que o outro vive. E como você falou, mas a pessoa parecia estar bem, aí de repente ela está deprimida. Como que isso acontece? Porque do dia para a noite muitas situações elas podem acontecer. Tudo isso pode ser motivo. A perda de alguém, a perda de um trabalho, uma frustração muito grande, o término de um relacionamento, né? Muitas coisas. Tem uma história, um exemplo rapidinho que eu gosto de contar, que eu fui há muito tempo atrás, estava na graduação ainda, eu fui num fórum falando sobre suicídio e tudo mais, entre duas professoras, era uma da UFRJ e uma da USP. E aí elas estavam falando da necessidade de a gente ter mais atendimentos. Veja, isso acho que deve ter sido 2011 ou 2012. A necessidade de ter mais atendimentos emergenciais dentro das universidades para os estudantes, porque tinha uma pressão muito grande. E aí ela contou que ela estava no corredor da UFRJ, ela viu um estudante assim meio perto do parapeito, só que ele estava todo arrumado e tal, mas ele estava meio estranho, assim. Mas ela estava com muita pressa, porque ela estava indo dar uma aula, alguma coisa assim, a psicóloga estava indo dar uma aula, e ela falou, acho que na volta, se ele ainda estiver aqui, eu vou conversar com ele, né? E aí ela foi. E aí quando ela voltou, ele tinha se jogado. Ele era um aluno de engenharia, e era colação de grau, e ele tinha acabado de descobrir que ele tinha ficado em cálculo, e ele não tinha passado, e toda a família dele estava lá achando que ele ia se formar, e ele ainda ia ter que fazer a matéria de cálculo novamente. E aí você fala, mas alguém se matar por causa disso? Veja bem, não é isso. Isso é o ponto, isso é a gotinha d'água, a gota d'água final. Mas aquela pessoa pode ter vivido um processo de estresse profundo, o que norteava e dava sentido à vida dela era ser engenheiro, era ser bem-sucedido para a família, era o que as pessoas iam falar, mas como assim não passou? E às vezes a pessoa, num momento de muito estresse, uma situação como essa, né, acaba cometendo suicídio.
né? E isso é muito triste, né? Um jovem, né, cheio de vida pela frente, né? É muito triste. Então, a gente precisa tomar muito cuidado mesmo com o que a gente fala, com o que a gente pensa sobre isso. Esse processo de desconstrução, ele precisa acontecer porque às vezes a pessoa está pedindo ajuda pra gente, né? Se você tem lá você tem um jovem que está se cortando, isso é um pedido de ajuda, né? Você tem uma pessoa dizendo que não está vendo muito sentido na vida, isso é um pedido de ajuda. Alguém falou aqui da depressão pode levar a pessoa a se tornar alcoólatra, ou é o inverso. Pode acontecer as duas coisas. A pessoa pode se deprimir muito, né, por beber, e pode tentar, né, sair da depressão bebendo. Então, as duas coisas, e depende do caso, isso é uma coisa muito de caso a caso, viu? Ai, obrigada. Tá. Elogiando. Mariluz, caraca, que grande profissional que você é. A partir de hoje, começa a acompanhar seu trabalho, Obrigada. pode acompanhar. Ela é uma excelente profissional. Eu falo que, às vezes, as pessoas aparecem no nosso caminho, e aí eu vou só deixar um parêntese. Por um acaso, eu entrei no seu perfil e comecei a assistir seu trabalho, o que você já tinha produzido ali. Eu falei, gente, ela é perfeita, eu preciso fazer uma live com ela. Obrigada. E assim, são pessoas que eu acredito que todo mundo que está aqui na nossa live, eu acho que às vezes vai assistir e vai poder ajudar alguém, porque o intuito é esse. Eu digo que eu estou aprendendo, eu estou desconstruindo muita coisa, porque eu fui criada numa geração que hoje, se eu for criar meus filhos dessa forma, eles vão sofrer muito, a gente vai ter muito conflito de geração, porque muita coisa está mudando e tem que mudar, a gente tem que aprender. É igual falar em questão de saúde mental. A gente está em 2020 falando de um assunto que, para mim, na minha época, era um tabu, no sentido de o quê? Ah, vai falar que alguém tinha bipolaridade, vai falar de transtorno de ansiedade, depressão. Não se falava. E se via muito pouco profissionais, psicólogos e psiquiatras. E se você era encaminhada a um psiquiatra, a gente já era taxada assim, você tá doido? Você tá ficando doido. Aquela ali, os parafusos dela, desculpa a expressão, afrouxaram. E é triste você escutar isso e ver que várias pessoas ainda reproduzem isso. E esquece que saúde mental, você falou numa live sua que você falou assim, olha, a gente tem que cuidar da saúde física, da saúde mental, porque a gente tem um corpo e tem uma mente. Muitas vezes a gente vê a pessoa às vezes com um corpo saudável, você olha para ela e fala, nossa, ela tá maravilhosa, as fotos que a gente vê no Instagram, mas a saúde mental, como que tá? Então, eu acho que tem que ser as duas coisas caminharem juntos. Com certeza. Aí, ó, tá mais um comentário aqui do Ju Coelho. Sofro de crise de ansiedade e depressão. Graças a Deus tenho controle agora. Mas foi muito sofrido no começo. Mas em uma situação complicada. Tudo que você está falando se encaixou comigo. Então, é importante, né? Muito. E, Ju, deixa eu te dar até um recado. Parabéns pela coragem de escrever e de expor. Tem um dado, né? Eu tô vendo que o Ju me parece ser um menino aqui, né? Pelo que eu tô vendo. Tem um dado, né, dessa questão com relação aos homens, da dificuldade dos homens conseguirem falar e pedir ajuda das suas emoções. Porque como a gente tem uma sociedade onde, se você falar muito de emoções, vão questionar a sua sexualidade, né? Ai, é hétero, é gay, é isso, é aquilo. Então, queria te agradecer por expor, né, pela coragem e força para você, porque eu sei que não é um processo fácil, né, mas se você está aí se cuidando, né, isso vai te ajudar a ter muita qualidade de vida, porque é possível a gente ter qualidade de vida mesmo, né, enfrentando uma depressão, uma ansiedade, viu? Então, assim, parabéns pela tua coragem e aproveita também o teu processo e dá sentido para isso, falando disso com outros colegas, com outros homens, né, para que eles também se cuidem. O que a gente precisa mesmo é de homens e mulheres se cuidando para a gente ter uma sociedade mais saudável, né, Laís? Com certeza. E eu acho que aí a gente vai, igual você disse, questão de homens, às vezes não procurar ajuda, e a gente vê, eu não sei se se encaixa, mas na minha cabeça eu acho que sim,
principalmente com essa situação de exceção de pandemia que a gente está vivendo, você está vendo muita intolerância e muitas vezes homens praticando cada absurdo, que você fala assim, gente, às vezes o vizinho, por fazer um barulho, ele vai lá e taca fogo no apartamento. São coisas assim que você pensa que a proporção é totalmente descabida e desproporcional. E eu acho que tem um pouco a ver, aí você me corrige, com essa situação que a gente está vivendo. Emoções à flor da pele, muitas vezes a pessoa não consegue, não sabe como pedir ajuda e age no extremismo. Será que a gente se encaixa nessa situação? Com certeza, porque a gente está sob forte estresse, né? A pandemia, ela fez com que ela escancarou em todos os sentidos, tanto econômico, político, social, num sentido macro. Então, tudo que o Brasil, historicamente, já tem muita dificuldade, né? Então, dificuldade com a questão do emprego, a inflação, né? Dificuldade econômica, isso tudo escalonou da pandemia, né? Dificuldade com a questão da escola, da saúde, né? Educação, saúde, problemas históricos aí do Brasil. Tudo isso escalonou. No nosso microcosmos, na nossa individualidade, subjetividade, também, Laís. Porque aí é isso, coisas que a gente, de repente, não se exaltaria tanto, resolveria de uma maneira mais simples, estamos com uma forte carga de estresse. E nessa forte carga de estresse, você acaba fazendo algumas coisas que talvez em um outro momento você não faria. Então tem total sentido, e é importante a gente falar disso, para as pessoas saberem que às vezes elas estão mais impacientes, estão mais estressadas, tem uma alteração do sono. Eu também concordo com você, Randy. Deveria ter saúde mental como disciplina nas escolas. Eu concordo com você. Total, para a gente aprender até, inclusive, mais sobre inteligência emocional, essas habilidades que a gente precisa desenvolver. E quando é criança, a gente consegue trabalhar isso muito mais facilmente. Mas só para terminar o raciocínio, é importante a gente falar sobre essas coisas, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente também se dá conta dessa emoção. Eu tô muito estressada, então acho que eu vou esperar 2 dias para falar com esse vizinho, pra eu não matar ele, e a Laís não ter que ir lá me prender. Então eu vou esperar, né? Vou esperar 2 dias aí pra, né? Vou esperar dar uma acalmada, vou pedir para outra pessoa que tá um pouco mais tranquila. Tá? A gente tá sob forte estresse, a gente não sabe o que vai acontecer quando a vacina vem, você sai de casa, não sabe se você vai voltar com o coronavírus, vai levar coronavírus para alguém, se as pessoas... Só que aí a gente tem que lembrar que, na verdade, a gente nunca soube. A gente tem uma falsa sensação de controle da nossa vida. Ninguém sabe se amanhã vai acordar. Ninguém sabe se amanhã vai acordar saudável, né, com trabalho, feliz. Você não sabe, né? De repente amanhã você acorda e o mundo tá cinza, né? Que as pessoas que em geral sofrem com a depressão, elas relatam isso, né? O mundo perdeu toda a cor, todo o brilho. E aí só para um último comentário da tua pergunta ainda, que eu acho que da outra pergunta, que eu acho que é importante sobre como identificar um pouco essa questão dos sintomas quando a gente vê pessoas felizes, essa questão de você ver que o seu humor, as coisas que você gostava de fazer, um pouco de quem você era, tá mudando, é bom observar, né? Isso é bem importante a gente observar, porque se a gente busca ajuda também no começo, assim, claro que fica um pouco mais fácil, né? Então a depressão é uma perda de sentido, né? De vida ou de aspectos muito importantes da nossa vida, trabalho, família, relacionamentos, né? Então é importante só ficar de olho nisso, acho que é uma dica legal também para deixar. Ótima dica. E agradecer aqui também a Gislaine, também uma pré-candidata. Parabéns, meninas. Adorei o tema, muito importante falar sobre isso. A Eni também, pré-candidata. Obrigada, Eni. Obrigada, meninas. Cheia de pré-candidata, que delícia! Só mulheres empoderadas aqui na nossa live, menina. E a Gislaine falou, a pandemia mexeu com as emoções e sentimentos de todos nós, com certeza. Com certeza. E eu queria colocar, e aí eu vou trazer da minha experiência, que eu vi também, lembrei que você falou sobre isso, e é uma coisa que me ajudou muito. Quando começou essa situação de pandemia, eu estava com muito medo. Medo mesmo, porque eu pensei, gente, eu não quero pegar isso, eu não quero ficar entubada no hospital, eu não quero morrer. Então é aquela questão. Mas isso já existia antes, só de você estar vivo, você está correndo risco. Sim. Mas o que eu comecei a fazer? Aí veio, vamos dizer, e eu agradeço tanto que tem coisas que a pandemia tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. Veio várias lives. E eu comecei a assistir aquilo como forma de entreter, de passar o tempo.
E eu nunca tinha feito meditação na minha vida. Eu nunca tinha feito, porque eu achava que eu não tinha paciência para aquilo. Eu falava, gente, eu sou muito agitada. Às vezes eu tenho que ficar me policiando, que eu quero falar tudo muito rápido, fazer tudo muito rápido. E eu falei, gente, eu vou começar a meditar. E comecei a fazer meditação e fazer yoga. Que E aí incrível. eu lembro que você falou isso, que numa dessas que eu assisti, como que ajuda você a achar uma coisa que, assim, você consegue se controlar, você consegue colocar seus pensamentos em ordem. E eu queria que você falasse um pouquinho, que eu lembro que você colocou isso, que é muito importante. Sim, sim. Dicas, com certeza. Podemos falar sobre isso, sim. Bom, tem algumas dicas que eu dou para a gente ajudar a gente a lidar aí com esses estresses, com todas essas questões, momentos difíceis, não só da pandemia, né, mas momentos difíceis em si. Então, você falou da yoga e da meditação, porque o que acontece quando a gente faz yoga, meditação? A gente trabalha muito a respiração de 4 tempos, que é essa respiração completa, né? E oxigenar o cérebro. Quando a gente tá bravo e alguém fala, respira fundo, e a gente fica mais bravo ainda, normalmente. Só que isso, gente, tem um fator científico, é real. Respirar fundo ajuda a oxigenar o cérebro. E quando a gente oxigena o cérebro, a gente consegue pensar melhor, a gente aciona neurônios ali. E a gente, de fato, consegue lidar melhor com as coisas, né? Então não é só um respirar fundo de, né, a pessoa tentando te acalmar, que normalmente te deixa mais nervoso. E a yoga e a meditação, elas ajudam porque elas trabalham justamente a gente conseguir parar e se concentrar na gente, na respiração, no sentimento, deixar as coisas fluírem. Então tem esse lado que é bem importante, né, da yoga e da meditação. Tem dos exercícios também, que é uma dica muito importante. No começo da pandemia, dei para todos os meus pacientes. Vamos pensar em alimentação, vamos pensar em exercício, vamos pensar em sono. Olha, gente, eu atendo muita gente no meu consultório e teve uma pessoa que realmente não melhorou. Foi 100% dos meus pacientes, pessoas que viveram situações difíceis, pessoas que perderam pessoas, que pegaram coronavírus. Realmente ajuda muito, né? E aí o quê? O sono eu sou a neurótica do sono, gente. Eu sou super. Se vocês forem no meu perfil, você vai ver, eu sempre falo isso. Eu sou super neurótica do sono, porque o sono ele é muito importante, né? Quando a gente dorme. Depois eu vou fazer um parêntese do sono. Sim. E aí, depois não pode falar, depois eu vou te falar. Tá. Perceber as alterações no sono ajudam a gente a ver como é que estão nossas emoções. Isso é uma dica legal. E melhorar a nossa qualidade de sono. Então a gente tem um hormônio que ele é gerado, e ele é o hormônio do sono, que faz a gente dormir, ele é gerado no escuro. Então para aquelas pessoas que às vezes podem estar tendo insônia e ficam mexendo no celular ou assistindo TV para dar sono, isso pode não te ajudar. Obviamente não é com todo mundo, mas grande parte das pessoas não são ajudadas com essa luminosidade. Então tenta ficar no escuro e colocar algumas coisas como... É que agora tá calor, é difícil. Parece para quem gosta de chá, no mesmo horário pode ajudar. E essas práticas de yoga e de meditação, tem até aquelas meditaçõezinhas guiadas, que não é com aquela musiquinha tranquilizante. É uma meditação guiada mesmo, que tem gente que fica irritado com aquela música. É uma pessoa falando. Exatamente. Eu faço essa. Isso pode te ajudar, se não a fazer você dormir, mas pelo menos fazer você acalmar um pouco, né? Então, e a alimentação, a gente tem uma série, eu tenho uma live com uma nutricionista pesquisadora maravilhosa, tá no meu perfil, podem ir lá assistir, o nome dela é Gabriela. E ela dá algumas dicas, né? Eu não vou lembrar de todas, eu acho que, se eu não me engano, a banana tinha, mas tem mais alguns alimentos que ajudam, eu lembro dos ruins, os bons, eu tô com banana na cabeça só. Alguns alimentos que ajudam a gente, né, a lidar melhor com o estresse, e alguns alimentos que são normalmente esses alimentos com mais sal, mais açúcar, né, são os alimentos aí com muito processados, que dificultam e impactam sim na nossa saúde emocional. Não tô falando de emagrecimento, estética, tô falando realmente de saúde emocional, né? Então essas dicas aí é para ajudarem a gente, mas claro, para quem pode, para quem não pode pagar, para quem não pode, tem alguns lugares gratuitos para a gente buscar.
para quem pode. Se você está percebendo um aumento em algum tipo de emoção, uma mudança brusca, uma perda de sentido, busca sim atendimento, não tem nada a ver com loucura. Aliás, esse conceito de loucura, né? E você falou dessa coisa do passado, né? Aí é que antes as pessoas falavam, vai carpir um quintal, né? Vai lavar uma mala de roupa. Isso. E a gente precisa lembrar que a depressão, a ansiedade, ela muitas vezes já existia antes. Só que também o grau de estresse, o acúmulo de trabalho, o quanto de coisas a gente fazia era diferente, né? A gente mudou muito a quantidade, né, e a cobrança com a produtividade de trabalho. Se a gente pensar 40 anos atrás, como era a nossa sociedade? Então a gente tem que lembrar que se ela evolui, esses conceitos, eles também evoluem. Não é que está criando um monte de doença, porque eu escuto isso. As pessoas falam, mas está criando um monte de doença, tudo é doença agora, calma. A linha que eu trabalho nem trabalha com esse tipo de diagnóstico, né? Eu estou falando aqui depressão, mas nem é uma coisa que eu falo como os meus... Depressão, ansiedade. Isso são nomes muito grandes para coisas que a gente precisa descrever minuciosamente para a gente entender e se conectar com a gente mesmo e aprender como lidar, como encontrar novos sentidos para as coisas. Então lembre, mais do que depressão, ansiedade, né, principalmente esses dois que as pessoas falam muito, né, essas duas doenças, mais do que elas é você pensar que se você não está bem, se você não está se sentindo feliz, se tem alguma coisa que está te incomodando, né, busque ajuda. É isso, assim, né? Busque ajuda. Eu acho que a questão do sono, eu quero só registrar, porque eu falo que de vez em quando a gente tem que dar experiências pessoais para o pessoal ver que é possível. Com certeza. A minha vida inteira, eu fui criada em cidade mais interiorana, do interior. Moro agora numa cidade maior, mas a minha rotina foi de cidade interior. E o costume era, dava 9 horas da noite, não era nem 10, ia dormir. E no outro dia, 5h30, 6 horas, você estava de pé. E eu criei essa rotina para a vida. Então, assim, hoje eu falo, não me convida para nada à noite. À noite eu preciso dormir. Eu tenho que dormir. Ó, durante o dia eu sou uma pessoa. Aí eu falo que eu brinco assim também. Aí vai dando a noite, o farol vai baixando, eu vou ficando cansada. Então, quando você cria um hábito, e aí onde que eu quero chegar? Um hábito, uma rotina, aquele sono ali. Então, eu tenho, minha qualidade de sono, isso eu não posso reclamar. Eu apago. Mas foi um hábito que foi criado. Hoje a gente vê, principalmente os adolescentes, trocando o dia pela noite. Então, eles passam o dia dormindo e a noite acordado. E eu ainda brinco que isso prejudica muito. Se eles soubessem o tanto que prejudica, por quê? Eu brinco no sentido assim, gente, a noite foi feita para dormir. Quem passa a noite acordado pode ter certeza, o sono do dia nunca vai ser o mesmo, a qualidade. Exato. Então, é um detalhe que eu falo. Eu falo que o sono é extremamente importante, tanto quanto a alimentação, que muitas vezes na nossa correria a gente não consegue ter uma alimentação tão saudável igual a gente queria, porque a gente quer comer o que é mais rápido, o que é mais fácil, quanto a prática de uma atividade física. E outra coisa que eu aprendi, e eu acho que a gente tem que levar para a vida, horário é a gente que faz. Se eu falar para todo mundo aqui, eu não tenho tempo, eu nunca vou ter. Então, eu tenho que organizar. A gente tem 24 horas no dia. Eu tenho que organizar o meu tempo para dar tempo de fazer tudo. E aí é um ponto que era a próxima pergunta que eu ia te fazer, essa questão dessa rotina louca que a gente vive, querendo dar conta de fazer tudo, 1001 coisas para fazer, pensamento acelerado, que muitas vezes você não consegue relaxar, falar assim, não, e agora? Eu vou fazer só isso. Não, você está fazendo 1000 coisas. Você acha que isso contribui para que a gente tenha os números alarmantes de suicídio e de a gente falar de depressão e o pessoal ainda falar, depressão é o mal do século. Você acredita que essa rotina nossa louca, vamos dizer, mesmo com pandemia, muita gente não parou e continua? Você acredita que pode ser? Com certeza influencia, com certeza, porque na verdade a linha que eu trabalho eu sou existencialista e a linha, né, e essa linha a gente fala que a vida ela é feita de escolhas e consequências, né? Sartre, que é um dos filósofos que norteiam nessa linha, ele tem uma frase que eu gosto muito que é viver é equilibrar-se entre escolhas e consequências. Isso é a vida.
Então, o que você está dizendo mas quem faz o tempo somos nós, a gente precisa administrar e gerenciar. É basicamente isso. É claro que às vezes a gente tem escolhas que são muito duras. Então, por várias questões políticas e econômicas, e por isso que a psicologia e nenhuma outra ciência não pode deixar de conversar com a política. E é por isso que eu sou ativista política. Concordo plenamente aqui com a minha amiga que escreveu: o poder público precisa oferecer serviços continuados de apoio à saúde mental. A gente tem, né, várias políticas aí, o CAPS e tudo mais, mas a gente precisa de mais, né? Não dá conta, a gente não tem CAPS em todo lugar. Então concordo com você, querida. E acho que a gente precisaria de outras formas também, não só o CAPS, mas a gente precisava repensar um pouco. Então, as pré-candidatas que estão aí, se eleitas, vamos ajudar os municípios. A gente já deixa a dica, vamos pensar política de saúde mental, políticas públicas eficientes e eficazes para tanto. Exatamente. Então, assim, com certeza o que você está falando faz sentido, mas a gente precisa lembrar que a gente tem que olhar caso a caso, porque às vezes eu não consigo, aquela pessoa que está sofrendo, ela não está conseguindo gerenciar e fazer as escolhas que sejam melhores para ela naquele momento. E isso traz, né, uma angústia, traz ansiedade, traz frustração. Então é importante você perceber que se você não está conseguindo fazer isso, busca ajuda, né? Você não precisa passar por isso sozinha. Mas faz muito sentido o que você traz. A gente precisa ser capaz de fazer as melhores escolhas e lidar com as consequências. Porque tudo que a gente escolhe vai ter um desdobramento pra gente, pra nossa vida. E nem sempre as escolhas, elas são boas ou justas, ok? Porque as pessoas falam: ah, mas eu não tive escolha. Ali não era escolha, né? E aí no começo da pandemia me perguntavam muito isso. Ah, mas você tá falando de escolha, mas e a pessoa que tem que trabalhar, ou senão ela morre de fome e ela pode pegar coronavírus? Ainda assim ela teve que fazer uma escolha, ou morrer de fome, ou ir trabalhar e pegar coronavírus. É uma escolha justa? Não, eu não disse que a escolha vai ser fácil, ou vai ser justa, ou que vai ter uma escolha que é boa. Porque quando a gente fala escolha, parece que sempre vai passar por um lado que é bom. Vai ter alguma coisa boa para eu escolher. Não, gente. Às vezes a vida ela é muito dura, mas a gente pode escolher políticos, né, e políticas, principalmente mulheres na política, para mudar um cenário brasileiro, né? Então, para ter mais políticas, por exemplo, de saúde mental. A gente pode fazer esse tipo de escolha, se responsabilizar e votar e acompanhar e cobrar isso. Por exemplo, para justamente a gente não ter que passar por isso novamente. Ter uma crise de saúde e ter que colocar pessoas em risco porque o Estado não é capaz, né, de fazer ações, né, que mantenham as pessoas seguras, né? Então... Você sabe o que você tocou num ponto que eu gosto de deixar essa frase? Você sabe o que eu acho inadmissível? E para mim, Laís, porque às vezes as pessoas não entendem. Eu acho inadmissível a gente falar, reclamar de alguma coisa e falar que aquilo não tem como mudar. E aí é uma das questões que eu decidi entrar para a política. Porque quando falam assim para mim, não... Isso aí, política associa corrupção, política não tem solução, não tem mudança. Aí eu falei, não, mas tem que ter. Gente, é impossível. A gente tem que pensar, se eu ficar com esse pensamento e todos que estão aqui pensar da mesma forma, realmente, pode esquecer, não vai ter mudança. Mas se eu acreditar, e a partir do momento que a gente consegue colocar políticas públicas eficientes, eficazes, que vão dar resultado, você está provocando a mudança. E igual você disse também outra coisa, é igual a escolha. A mudança ela pode ser positiva ou negativa. Tudo vai ser consequência de uma escolha. E aí, uma última frase para a gente fechar, porque infelizmente nosso tempo está acabando. O maior poder que a gente tem como cidadão é o voto de escolhas conscientes e de escolhas de pessoas que vão fazer a diferença de mudança. Se eu acreditar que eu vou estar colocando uma pessoa ali que possa mudar, e ela realmente tiver esse propósito, vai haver. Então, tem vários pré-candidatos aqui na nossa live, e não também quem não é pré-candidato, mas várias pessoas que são eleitores. Pensar nisso no voto consciente, que hoje a gente tem que conscientizar a população, e principalmente os jovens, de que voto não é simplesmente, eu olhei para a cara dele e simpatizei. Não. É propostas, é mudança, é melhoria, para a gente desconstruir um cenário político que todo mundo reclama, que todo mundo fala mal. E hoje, a gente falar que a gente não vive política, igual você disse,
é ignorância, porque tem política em tudo. Para a gente estar fazendo essa live aqui, É política? algum sentido é Sim, político, entendeu? com Então, certeza. Mariana, eu queria te agradecer. O nosso tempo já está esgotando e eu não quero que essa live caia sem Eu você fazer a sua sei. consideração final e deixar aqui registrado que você é uma pessoa iluminada, não é à toa que é Mariana Luz. Muito obrigada. Eu espero que você consiga, sim, todos os seus propósitos, porque você merece. E eu acredito que a gente tem que fazer outra live, sim, para abordar essa questão da violência doméstica. Vamos sim, com Temos certeza. sim. E registrar também, quem eu não consegui ler o nome de todos, mas deixar o meu muito obrigada, agradeço, fico muito feliz de todos que puderam participar e compartilhar. A live vai ficar salva, quem depois não conseguiu assistir, pode assistir. Mariana, deixo com você suas considerações finais. Obrigada, queria super te agradecer pelo convite. Podemos fazer outra sim para falar aí do enfrentamento à violência. Vai ser um prazer. Bom, minha consideração final não poderia ser outra, gente. Você já deu a deixa, e a gente tem que terminar com política, e eu quero deixar um apelo justamente para as pessoas que estão incomodadas com o país da forma como está. A gente tem em novembro eleições municipais, e aí eu queria pedir encarecidamente que as pessoas pensassem nos candidatos, né? E olhassem as propostas, e mais do que isso, o Brasil, as eleições, né, o Congresso, enfim, as câmaras, as assembleias legislativas e tudo isso precisa estar à cara do Brasil. E hoje não está. A gente precisa de mais mulheres na política. É um espaço muito desafiador para nós, muito violento. E a gente precisa entrar para justamente ajudar as outras que já estão lá e que são pouquíssimas. Assim, os números no Brasil são bizarros. Vão atrás dessas estatísticas que vocês vão ver. A gente está quase tipo como a Arábia Saudita. É bizarro. Então a gente precisa colocar mais mulheres na política, a gente precisa colocar mais mulheres negras, mais pessoas LGBTs, para a gente ter uma política diversa e plural, como é a cara do Brasil. E isso é responsabilidade nossa, nós é que votamos, e nós é que podemos acompanhar. Então se a gente tem uma política corrupta, hoje, né, se a gente foi forçado a viver aí uma pandemia, né, à beira do caos, como a gente está sendo, isso é responsabilidade nossa. Então vamos falar sobre política, vamos politizar as pessoas e vamos falar para as pessoas da importância do voto e de uma política plural. Concordo com você aí, Jussara, vai ter mulher sim, e vai mesmo, cada vez mais, ocupando todos esses espaços. Laís, foi um super prazer. Muito, muito obrigada. E quando quiser, pode chamar de novo. A questão é da agenda, que é meio insana, mas a gente sempre dá um jeitinho, porque a tua também não deve ser nada fácil. Uma correria. Mas agradeço e deixo aqui o recado registrado. Vamos fazer outra live, sim, e vai ter mulher, sim, porque precisamos. Esqueci uma coisa muito importante, meu e-book, gente. Desculpa, dia 29. Eu tenho um e-book já publicado que chama Era Uma Vez Negritude. Tá vendendo no meu site, que é psicologamarianaluz.com.br. Na minha rede social tem um Linktree com todas as minhas redes, no @falamariluz. Só clicar lá, comprem meu e-book, apoiem mulheres negras, por favor. E, além disso, no dia 29, agora de setembro, eu vou lançar o meu e-book sobre autocuidado, que eu vou falar um pouco do que a gente trouxe aqui, mas um monte de outras coisas sobre a importância, o tabu, dicas, uma série de coisas. Ele tá lindo, meu xodózinho, meu segundo xodó. Então, já deixo aqui o convite para vocês irem no meu site para comprarem, para divulgarem também e para me seguirem, para a gente continuar essa conversa no meu perfil, nas minhas redes. Era isso. @Fala Mariluz, vamos seguir ela lá e ajudar essa pessoa maravilhosa que merece. Vai ser a nossa próxima digital influencer de Querésima. E olha, para todos, meu muito obrigada. Agradeço de coração todos que participaram. E vai ter mulher sim, cada vez mais mulheres, representando mulheres capacitadas e qualificadas para tanto. Gente, muito boa noite, muito obrigada. Agradeço de coração. E ó, amei, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, até mais. Tchauzinho.